Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Então, eu fiquei empolgado hoje para gravar vídeos. Então, não aguentei esperar até a outra semana, né? O tema que eu escolhi para falar hoje é o tema da dualidade, né? O tema das forças opostas complementares da vida. Então, na medicina chinesa, e não só na medicina chinesa, a medicina chinesa descobriu esse aspecto essencial da vida, que é a polaridade, né? Que são as duas forças opostas complementares, que é o que representa aquele símbolo do yin yang. Então, se a gente for perceber, tudo que existe na vida se movimenta através dessas forças opostas, dessas forças complementares. Então, se a gente tem o dia, a gente tem a noite. Se a gente tem o bem, a gente tem o mal. Se a gente tem o claro, a gente tem o escuro. Se a gente tem o masculino, a gente tem o feminino. Então, para tudo existe o seu oposto. Se a gente tem o amor, a gente tem o ódio. Então, o mundo, a vida é feita de contrastes, a vida é feita de opostos. Não tem como fugir disso, porque o movimento da vida é baseado nesse princípio. Então a gente tem duas polaridades, que a gente pode chamar de positivo e negativo. Aqui positivo e negativo, eu gostaria de dizer que não tem nada a ver com bom e ruim. Não tem nada a ver com moralismo, não tem nada a ver com valores. Positivo e negativo seriam duas forças opostas complementares. Então o negativo, no caso, não é ruim aqui, nesse contexto que a gente está falando. Então a gente tem duas forças, a positiva e a negativa. Assim como no sistema elétrico, para a eletricidade poder correr, para a eletricidade poder fluir, precisa dos dois polos, positivo e negativo. Na vida tudo é assim. Se existisse só a polaridade positiva, não haveria movimento. Então a gente vai entender um pouco mais hoje, não totalmente, porque teria muito assunto, mas eu quero mostrar um pouco mais sobre as características dessas polaridades, para a gente entender um pouco melhor como funciona o universo, né? Como funciona a vida, de uma forma simples e aplicável, como eu sempre gosto de abordar aqui. Então a gente tem o positivo, que está relacionado com o masculino, que está relacionado com o dia, então que está relacionado com o yang. Então essa polaridade positiva, a medicina chinesa, o taoísmo chama de yang. Então o yang é o branco, é o homem, é o dia, é o para fora, né, o ascendente. E o yin seria o oposto, seria a noite, seria o para dentro, seria o recolhimento, seria o escuro, seria o mistério, né, o feminino, os sentimentos. Essa coisa mais de acolhimento, de trazer para si, de compreensão, compaixão, tudo isso. O masculino é mais ação, é mais ir à luta. Então, a vida é feita desses dois aspectos. E todo equilíbrio, toda harmonia é dada quando existe o equilíbrio. A harmonia existe quando existe o equilíbrio dessas duas polaridades opostas do universo. Então, pode-se dizer que a gente tem a fonte, né, que é a energia divina, a fonte divina de tudo que existe. E dessa fonte existe o branco e o preto. Né, o branco e o preto. Entre o branco e o preto estão todas as cores, né, o espectro. Então todas as cores estão entre o branco e o preto. O branco são todas as cores, a união de todas as cores, a luz, e o preto seria a ausência de todas as cores, o preto seria a escuridão. Então o branco seria o positivo e o preto seria o negativo. O positivo está relacionado com o aspecto, o branco está relacionado com o aspecto da criação e da formação. Né, formação e conservação. Se existisse só a polaridade positiva, não seria possível existir a vida, porque seria tudo estátua.
né? Se existisse só polaridade positiva, as formas seriam eternamente estáticas, né? Porque o que equilibra isso é o negativo, que é o preto. Está relacionado com a instabilidade, né? É necessário a instabilidade para as coisas se movimentarem, para as coisas fluírem, para as coisas mudarem. Todas as formas mudam, tudo muda. Então essa é uma coisa que a gente precisa compreender e aceitar cada vez mais. Nada é estático, por causa da força negativa que gera a instabilidade, que gera o movimento. Então o movimento é uma característica essencial, né? Tudo se movimenta. Até quando parece que as coisas estão paradas, elas não estão paradas, elas estão se movimentando. Então aceitar que a vida é movimento. Então a gente tem uma força que cria, o branco, a força que cria e mantém. E tem a força que recolhe, né? Que, posso dizer de outras palavras, destrói. Então, a gente fala que o universo é ordem e caos ao mesmo tempo. O caos é necessário na vida, o caos é uma característica da vida. E se a gente não compreender isso e não aceitar que tem uma inteligência maior que governa tudo e que está tudo certo, até o momento planetário que a gente está vivendo, que é um momento difícil, né, que é um momento que a gente está experimentando muita fricção, né, o clima está mudando radicalmente, cada vez mais, a sujeira da humanidade está aparecendo, a ganância, né, toda essa coisa política, tudo isso é porque a gente está num momento de transição, a gente está num momento crucial em que esse caos está sendo necessário. Então, a energia negativa, o negro, está fazendo o papel de recolhimento, né, de destruição. Para surgir o novo é necessária a destruição. E a gente compreendendo isso na gente, a gente pode entender melhor um dia que a gente está mais tempestivo, um dia que a gente está mais irritado, que a gente está se sentindo instável, é essa energia atuando. Isso ocorre no nosso corpo e ocorre também a nível planetário. Então, por exemplo, quando vem uma tempestade, um furacão muito grande, é uma limpeza que o organismo terrestre está fazendo em si mesmo. Depois da tempestade não vem aquela calmaria, não vem aquele frescor. Antes da tempestade, antes da chuva, quando vem aquela chuva muito forte, a gente percebe que o tempo fica abafado, que fica muito quente. Aí depois vem a chuva, vem aquela tempestade, que vem fazer esse trabalho de limpeza, de recolhimento. Então a gente se harmonizar com esse aspecto da vida, esse aspecto da energia negativa, e compreender e aceitar. Compreendendo e aceitando, a gente não sofre com as situações, a gente entende que é um movimento necessário, que é o movimento da vida. E se chegou no ponto, por exemplo, se chega no ponto de ter um furacão, de ter uma catástrofe natural, significa que o homem não está compreendendo, o homem não está em harmonia com a natureza, porque chegou num extremo que foi necessário uma atitude extrema da natureza para ocorrer o equilíbrio. A vida se equilibra por si só. A vida sempre vai buscar o equilíbrio. Então, quanto mais a gente permite que a harmonia, quanto mais a gente entende e permite que a vida flua naturalmente, menos contrastes excessivos a gente vai ter. Então isso vai acontecer quando a gente se sintonizar com a natureza, quando a gente perceber que a gente é um com a natureza. A gente não é um indivíduo separado, a gente é um com a natureza. Em harmonia com a natureza, é possível a gente cocriar grandes coisas, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo. Sintam-se bem-vindos para comentar, compartilhar. Então, muito grato.